Convido agora para falar a jovem Ana Beatriz Duarte de Alves Souza, estudante de psicologia de 21 anos, autista, que falará sobre o autismo nas mulheres. Por favor. Boa noite. Eu estou aqui representando o grupo Neurodiversos, lá da Casa da Esperança, que é composto por autistas adultos e um adolescente, né, em que lá a gente pode falar das nossas experiências como autistas sem se sentir julgados. E o 2 de abril é o Dia Mundial da Aceitação do Autismo. Às vezes, isso aí tem estendido para o mês todo, e acaba que abril fica sendo o mês da aceitação do autismo. Esse ano, em 2018, a ONU definiu o tema para o 2 de abril como o empoderamento de mulheres e meninas autistas. Chamar a atenção para esse tema é de extrema importância, porque por muito tempo o autismo tem sido considerado uma condição que se expressa majoritariamente em homens. Isso acontece porque isso acontece desde o começo, porque o Leo Kanner, que foi uma das primeiras pessoas que definiu o autismo em 1943, no estudo dele, ele fez um estudo com 11 crianças e dessas 11, 8 eram meninos e 3 eram meninas. Então, desde as primeiras definições do autismo, os estudos eram feitos majoritariamente em homens. Então, esses problemas das pesquisas feitas muitas vezes em homens continuam até hoje. Essa continua até hoje. E esse problema das pesquisas não acontece só no autismo. Acontece também em outras condições do neurodesenvolvimento, por exemplo, no TDAH e dislexia, que por muito tempo acreditou que isso se expressava mais em homens, só que atualmente tem tido mais evidências para mostrar que o número de homens e mulheres é quase o mesmo. E também acontece em outras condições fisiológicas, como a doença arterial coronariana, que por muito tempo também tem estudos que tem mais pesquisas feitas em homens e atrapalham o diagnóstico em mulheres. Então, isso não acontece só no autismo, em vários outros campos também. E essa visão, ela perdura até recentemente. Não é raro a gente ouvir por aí, em várias reportagens, até mesmo profissionais reproduzindo esse discurso de que o autismo se expressa mais em homens. Uma crença comum é que o autismo é 4 vezes mais comum em homens, né? Tem 4 meninos para 1 menina. As pessoas também geralmente associam a cor azul ao autismo. Toda vez que a gente pergunta para alguém por que a cor azul, a pessoa diz: não, é porque autismo é mais comum em meninos. Então, essa crença ainda é reproduzida, né? E assim, as mulheres autistas acabam tendo seu diagnóstico atrasado. Porque no momento que uma menina autista vai para o consultório do médico, ele já começa a desconfiar. Não, mas será que é autista mesmo? E aí, muitos estudos mostram que as mulheres autistas acabam diagnosticadas erroneamente com TDAH, TOC, transtorno de ansiedade, depressão, anorexia também por causa da seletividade alimentar, e acabam sendo diagnosticadas erroneamente ou sendo diagnosticadas tardiamente na vida adulta, ou às vezes até nunca sendo diagnosticadas. E elas acabam sendo deixadas de lado e esquecidas. Porém, recentemente, principalmente de 2010 para cá, muitos estudos têm sido feitos que apontam as diferenças do autismo em mulheres, que ele não se manifesta de forma igual aos homens. Isso tem sido mascarado, né, por causa que as pesquisas são majoritariamente feitas em homens. Então, sim, o próprio DSM-5, que é o Manual de Classificação de Várias Condições, ele diz
em um trecho, as mulheres autistas podem não ter o transtorno identificado, talvez devido à manifestação mais sutil da dificuldade social e de comunicação. Então, o próprio manual diagnóstico chamou a atenção para isso. Várias pesquisas têm sido feitas, mostrando que o autismo se manifesta diferente nas mulheres. Por exemplo, as mulheres tendem, no geral, elas tendem a ter um comportamento social diferente dos homens. Elas têm maior desejo em fazer amigos, mesmo que às vezes elas não consigam. E aí isso acaba sendo mascarado porque elas podem se engajar socialmente, mas mesmo assim ainda precisam do isolamento no final do dia, porque se sentem sobrecarregadas. E aí as pessoas que estão ao redor podem acabar confundindo, achando que ela é muito sociável, mas ela acaba ficando muito cansada por causa disso. Também foi observado que as mulheres autistas, elas têm mais facilidade em copiar o comportamento do outro. Ela observa mais as outras pessoas e imita o comportamento das pessoas. E isso pode muito mascarar o autismo delas. Também os STEAMs, que são as estereotipias, os movimentos repetitivos, muitas vezes eles são de forma mais sutil nas meninas. Porque as pessoas, quando a gente fala de STEAMs, as pessoas acham que é só o flapping, ou rodar em círculos, ou pular, mas eles não percebem que isso pode se manifestar de várias formas mais sutis. Né? Pode ser também só esfregar as mãos ou passar a mão no cabelo, enfim, várias formas. Também os hiperfocos das mulheres, que são os interesses fixos em um certo assunto, geralmente eles são mais socialmente aceitos. Por exemplo, é comum que adolescentes se interessem por bandas e cantores, né? A diferença é que na menina autista, aquilo vai virar a vida inteira dela. Ela vai só pesquisar sobre aquilo, só falar sobre aquilo o tempo todo. Diferente de uma menina que só, Justin Bieber, legal, e gosta das músicas dele. Na menina autista, aquilo vira a vida dela. Só que as pessoas acham isso normal, tipo, não, todo adolescente gosta de banda, normal. Então, esses fatores acabam fazendo com que as meninas, os traços autistas das meninas acabam sendo subestimados. E também, outro fator é que, geralmente, é esperado da mulher que ela seja realmente mais passiva, mais quieta, mais introvertida. Então, por exemplo, quando uma menina autista, ela fica no mundo da lua, muito alheia e obedece o que os outros falam e é muito passiva, as pessoas não acham isso estranho, né? O fator cultural também é um motivo para o subdiagnóstico das mulheres, que é a mesma coisa que acontece no TDAH. Porque geralmente os meninos no TDAH são mais hiperativos e aí eles acabam dando mais trabalho e diagnosticados com mais frequência. Então, o recado que eu queria dar é que a gente não fique se apegando a conceitos passados, porque a ciência é algo constante, que está sempre em mudança. Se não tivesse sempre mudança, né, a gente ainda acreditaria hoje que a Terra é plana. Mas não. Esses conceitos mudam e esses conceitos vão mudando. Porque até já vi muitos profissionais, né, dizendo, não existe esse negócio de que mulher tem a mesma quantidade que homem autista. Isso, todo mundo sabe que é mais homens do que mulheres. Profissionais dizendo isso, né? Então, tem gente que ainda é muito fechado às crenças do passado. Então, eu queria que as pessoas mais abertas, tanto os cientistas, para não aceitarem esse fato como um definitivo e realmente investigar isso em mais pesquisas, tanto quanto os profissionais, que quando eles verem uma menina autista entrando no consultório, eles não fiquem desconfiados e realmente investiguem se aquilo é autismo, e também como a sociedade em geral, para que a gente fique mais abertos, né, para que a gente não reproduza discursos que podem prejudicar, e também para a mídia, que ela apresente mais personagens autistas, porque hoje em dia eu tenho a impressão que os filmes com personagens autistas é tudo sempre o mesmo personagem. É o homem branco, rico, né? Recentemente está tendo mais apresentação de mulheres. A Benê na Malhação, teve um filme desse ano que esqueci o nome do filme, mas tem uma personagem mulher autista.
né? Mas ainda assim a mídia precisa fazer mais entrevistas com mulheres autistas, né? O mês de abril precisa parar de ser só pais e profissionais falando, precisa ter autistas falando no mês de abril. E queria que a gente fosse mais crítico sobre essas crenças. E por último eu queria dizer que autismo não é só azul, é de todas as cores. Obrigada.